Heather Sloan levava uma vida normal e tranquila. Nunca tinha ouvido falar em experiência de quase morte, até o dia em que foi declarada morta. Ela foi levada às pressas para o hospital com uma gravidez ectópica. O que aconteceria com ela mais tarde seria classificado na escala Grayson como uma experiência de quase morte profunda. They rushed me up to the operating theatre. It was an immediate operation. And I don't actually remember leaving the ward. So I must have blanked out somewhere along the line going to the theatre. And when I came to, I was aware that I was standing beside a bed. Having been a nurse in the past, you think, I better check how the patient is. And I looked in the bed to see the patient and then realised it was me. And that was the first that I'd come to realise that I was standing outside of me. I was then aware that there was a voice to the side of me saying, don't worry about that. Go, come with me and move into this light. And I moved into this tunnel of light. When I got out to the other side, it was, I can only describe as pure love, really. Absolute pure peace. I wasn't even bothered about what I'd left behind. And eventually you meet the only thing I can describe as pure perfection. I cannot describe it in any other way. And at that point you think, I don't think I should be here, because I didn't really feel that I was worthy to be in front of what was pure perfect. And nobody says you're dying, that you're just allowed to sort of become aware of things, and you go into a kind of a review of your past, right from when you're really tiny. You remember absolutely everything. You feel instantly all the effects that any action I had on another person. You just literally felt everything. And then came the realisation of, am I going back? And everything halted, and I said, I'm sorry, I can't stay. And I got very, very distressed, because I was thinking I had an 18-month-old baby at home, with a husband at sea, and no family living anywhere near. I thought, who is going to look after her? And I was really, really upset. O que é amar? Pensar mais no outro do que em si mesmo? Essa é a resposta. E ela me parece que pratica esse amor, ensinado por Jesus, pois ela pensou no filho e não na paz que ela poderia continuar desfrutando lá no plano espiritual. Eu e você temos que praticar isso para que quando chegarmos lá, merecemos essa paz e toda essa felicidade e ainda vir em outras vidas para cá em melhores condições, com menos sofrimento. And basically it was gradually a discussion of, okay, we'll let you come back. And there was this massive jolt, and I was back in me with the nurses fiddling around, checking my well-being, I suppose. Heather se recuperou lentamente. Ela falou a poucas pessoas sobre sua experiência até que leu um relato semelhante numa revista feminina. Só então percebeu que não era a única. Aquele que parecia mais um dia normal para Tony Davis se tornou seu maior pesadelo. Vítima de uma gangue, ele levou 5 tiros e foi dado como morto pelos médicos. O mais incrível dessa história é que ele mesmo é quem vem nos contar tudo que experimentou ao lado de Deus, inclusive seu retorno à vida e seu aprendizado sobre perdão. Vamos ver. Tony Davis era um jovem cantor de rhythm and blues que seguiu o caminho de muitos outros músicos iniciantes. Eu me mudei de Orlando, na Flórida, para Los Angeles, para cantar o rhythm and blues. O sonho de virar um astro não se tornava realidade, então ele procurou ajuda em Deus. Eu comecei a orar ali,
Eu disse, alguma coisa vai acontecer. Deus, se existe mesmo, por favor, me ajude a sair disso. Entreguei minha vida a Cristo ali, mudei minha vida e disse, quer saber? Vou cantar para o Senhor e quis cantar gospel. Tony iniciou a nova carreira como cantor gospel. Ele pensava que a vida tinha se acertado até uma noite em que foi buscar a esposa. Fui buscar minha esposa no trabalho. Quando parei na casa onde ela trabalhava, balas começaram a vir atrás de mim. O primeiro tiro acertou minha perna esquerda, na coxa. Me virei para correr. Nisso, mais 2 balas acertaram minha perna de novo. E então caí ao lado do carro. De repente, um outro homem veio pelo outro lado e começou a atirar de novo. Uma bala acertou minha coxa direita. Um tiro ricocheteou no chão e acertou minha perna. De repente, uma bala passou pelo meu rosto, pelo meu peito. E eu disse, chega! Em nome de Jesus! E o homem estava atrás de uma árvore, apontando a arma para minha cabeça. E eu disse, por quê? O que foi que eu fiz? Para atirar em mim desse jeito, vocês nem me conhecem. O que eu fiz? A mão dele começou a tremer e ele abaixou a arma. Nesse momento eu sabia que ele ia morrer. Tinha muito sangue. Uma das balas atingiu a principal artéria de Tony. Ele sangrou até perder os sentidos ali mesmo, na rua. Sua esposa, Criselda, saiu de casa quando o tiroteio começou. Quando eu saí, ele estava caído e sangrava muito. E logo eu vi que estavam usando um desfibrilador nele. Pedi para ir com ele, mas não me levaram, porque estavam usando o aparelho para trazê-lo de volta. Comecei a flutuar em direção às nuvens. As nuvens se abriram e no meio delas vi uma cidade enorme. Era muito estranho, mas a cidade era maravilhosa. Vi muitas cores que nunca tinha visto na vida. Umas cores estranhas, luminosas, radiantes, brilhando nesta cidade enorme. De repente uma voz disse, ainda não é sua hora, volte. E eu disse, não, sem chance. E a voz disse, Tony, seu trabalho ainda não acabou, volte. Você citou nosso lar como uma colônia espiritual. Mas existe só a colônia espiritual de nosso lar ou existem diversas pelo mundo afora? Existem infinitas. Assim como nós temos aqui as nossas cidades na Terra, nós temos hoje cerca de 200 países no planeta, não é? Temos em torno de 7 bilhões de habitantes, já alcançamos essa meta. Veja, é interessante esse marco. No plano espiritual, a gente tem toda uma sociedade que funciona ativamente, dinamicamente, com os seus interesses, com os seus afazeres, com as suas profissões, com as suas preparações. Tudo é desenvolvido, tudo é trabalhado, nada é em termos de ficar parado, de não ter que fazer a beatitude contemplativa num céu imaginário, ou o sofrimento eterno no inferno também, isso não existe. O que existe é trabalho, é aprendizado, é estudo, é felicidade, mas também existe sofrimento. Então nós temos essas colônias, que são colônias intermediárias de aprendizado, como é o caso do nosso lar, existem infinitas outras, porque o nosso lar, por exemplo, ele está entre a própria crosta terrestre e o plano superior. Então ele faz como se uma intermediação. Até na organização de Nosso Lar, a gente aprende lendo esta obra Nosso Lar, que virou filme, como você citou, um filme que teve mais de 4 milhões de espectadores aqui no Brasil. A gente vê a questão dos ministérios. Então há um ministério que é da União Divina que tem a conexão com o plano superior, ou seja, há mundos mais na esferas superiores. E há outros ministérios que estão mais conectados às regiões inferiores, já com um ponto de contato com o umbral, por exemplo. Existe no mundo espiritual as chamadas zonas umbralinas, as regiões abismais ou os abismos, as regiões trevosas ou as trevas, e existem as esferas de transição, colônias espirituais como o Nosso Lar, e existem os mundos que são mais elevados, mais superiores, e outros que já são até celestes, ou seja, mundos já destinados mesmo a uma evolução muito maior e até inimaginável do que a gente possa pretender aqui na Terra. Então a gente viu lá no filme Nosso Lar, aquele lugar escuro, onde os espíritos passando por momentos ruins, enfim. Fala um pouquinho sobre isso, Geraldo. Na concepção
tradicional da religião, nós temos aquela ideia do céu, do inferno e, para aliviar um pouquinho, o purgatório, não é? O céu seria o estado, né, de uma beatitude, de uma salvação. O inferno seria uma condenação eterna e o purgatório seria esse estágio intermediário para ver se o indivíduo, afinal de contas, vai ser salvo ou se ele vai ser condenado. Na concepção espírita, que é muito interessante, todas as religiões cristãs, elas são espiritualistas, ou seja, acreditam na imortalidade da alma ou do espírito e acreditam no mundo dos espíritos, seja o nome que se dê. Mas acredita que há uma vida depois da morte. E se há uma vida depois da morte, evidentemente, há um mundo que abriga essas almas. A grande diferença entre uma religião e outra é como fica esta alma ou este espírito depois da morte. Para onde é que ele vai, o que é que faz ou não faz. Então nós temos as concepções distintas que formam as diferentes religiões. Na concepção espírita, que a gente gostaria de apresentar ao amigo telespectador, é exatamente a de que nós encontramos do outro lado da vida a consequência natural do que nós fizemos ou do que nós somos durante a nossa encarnação física, a nossa existência material. Que a morte não é um passe mágico que vai nos transformar em anjos ou demônios só porque nós morremos. Na verdade, nós continuamos sendo quem nós somos. Por isso que um dos princípios fundamentais do Espiritismo é exatamente a existência do Espírito, a sobrevivência desse Espírito após a chamada morte e a conservação da individualidade do Espírito após a morte. Ou seja, nós continuamos sendo quem nós somos. Nós não deixamos de ser quem nós somos. Evidentemente, sem um corpo físico, mas a essência, os costumes, a cultura, a organização em termos de conhecimento, de comportamentos, tudo isso a gente leva conosco. Só que do outro lado a gente vai ter uma visão um pouco mais ampla e gradativa. O que acontece? Quando nós, então, morremos, o corpo morre, nós desencarnamos, nós vamos para o mundo espiritual. E lá nós vamos encontrar a realidade que vai nos ser consequência da nossa própria vida material. Se nós, evidentemente, não aproveitamos o tempo, se nós não praticamos o bem, se nós malbaratamos as oportunidades concedidas, se nós nos desviamos do caminho certo, nós não fomos pessoas caridosas, nós vamos encontrar do outro lado as consequências do que nós fizemos de errado ou deixamos de fazer de bem. E aí, evidentemente, nós nos sintonizaremos com um processo de afinidade com aqueles que nos são simpáticos. E aí, como nós nunca estamos sozinhos, nós vamos para uma região que é muito mais um processo mental, íntimo, psíquico, de um estado às vezes de dor, de sofrimento, em que nós vamos como se fôssemos purgar as dívidas, os nossos erros, num momento de dor e de sofrimento que a gente precisa atravessar. André Luiz narra isso com muita clareza, porque ele foi considerado inclusive suicida. E ele não esperava, não acreditava, porque ele lutou pela vida. Só que ele teve alguns abusos, abuso da alimentação, né, o excessivo uso das energias enérgicas de uma maneira desequilibrada. Então, o abuso da bebida. Então, ele chega de lá, mesmo como sendo um suicida inconsciente ou indireto, ele é um suicida. E aí vai ter as consequências, vão ter aqueles que vão estar cobrando, aqueles que estão no estágio inferior também, localizados nessa região, até num ambiente mais psíquico que atrai esses espíritos dessa natureza. Aí você tem dor, tem sofrimento, passa por necessidades, tem a impressão de que a barba cresce, você sente fome, sente frio, sente as necessidades fisiológicas, tudo como uma aparência, uma repercussão ainda do corpo físico, porque aquilo é muito claro, é muito patente, porque o espírito ainda está muito vinculado às próprias questões físicas. Ele não conseguiu se desprender de fato da vida material. Então, o umbral nada mais é do que essa região de purgação, temporária, porque não é eterna, até que o espírito, ele resolva sair daquela situação por um merecimento próprio, e ele recebe a intercessão. André Luiz narra, ele foi ajudado sempre pela mãezinha querida, ele nunca percebia a presença da mãe, mas a mãe sempre estava ao redor, e ela pede, por um processo de intercessão, a ajuda de um ministro, o ministro Clarencio, vai então, busca André Luiz. Quando ele enxerga, porque ele faz uma oração. Por isso que a gente vê como é importante orar. Orar abre os nossos canais mentais, estejamos aqui na vida física ou na vida espiritual, para nós podermos nos sintonizar com o que é bom, com o que é verdadeiro,
com o que é útil, e aí a gente se sente protegido, se sente em condições de receber essa ajuda. Foi aí que André Luiz recebeu ajuda, né? E aí ele foi resgatado, então, para a colônia Nosso Lar. Existem entre nós muitos recém-chegados que se surpreendem com forma semelhante ao planeta. Não foram informados que a criação mental é quase tudo em nossa vida? Esquecem que as energias vibram em dimensões e estados diferentes? Sim, a vida continua. E as relações entre seres atendem esta verdade, queiram ou não. O bem que fazemos é o nosso advogado pela eternidade. Agora, compreendamos a grandiosidade deste momento e a bênção que é esta cidade para todos. André, pensei que já estivesse pronto. Para quê? O ministro Clarencio lhe autorizou a visitar a cidade. Mas, Lises, assim? Bem, eu lhe ensino a materializar outra roupa. Então, André, gostou da palestra da ministra veneranda? Jamais poderia imaginar uma imagem como aquela e ideias tão impressionantes. Eu sei, foram momentos difíceis aqui no hospital. Tente agora mudar os seus pensamentos, meu amigo. Lises, não é fácil passar pelo que eu passei. A sua recuperação depende também disso. É a lei da sintonia. Quer dizer que se eu explodir de raiva, eu posso voltar para o umbral? Nunca se sabe, André. Nossos sentimentos e pensamentos comandam aonde estaremos. Lises, eu preciso saber notícias da minha família. Tudo a seu tempo. Lembra? Estavam sofrendo muito com a minha doença. Meus parentes que morreram antes de mim, eles não estão por aqui. Meu pai, minha mãe. Meu Deus. Ah, então você acredita? Eu achei que você fosse um daqueles que dizem, sou ateu. Graças a Deus. Pouco a pouco você vai saber mais. De tempo ao tempo. Está bem. Vamos pegar o Europos. Pegar o quê? De onde vêm essas energias? Em breve, engenheiros vão reencarnar para levar tecnologias semelhantes a essas ao planeta. Que tipo de tecnologias? Como usar o magnetismo, por exemplo. A vida na Terra é que é uma cópia daqui, André. Nascer, morrer, renascer, muitas vezes, tantas vezes quanto necessário. É da lei. Ei, pare de ler meus pensamentos. Você está bem melhor? Ah, não sei por quê. Quem reclama tem tempo para sorrir? Doutor André! Que surpresa! Meu Deus do céu! O senhor por aqui. Não está lembrado de mim, não? Dona Amélia. O senhor me atendia sempre no fim do dia. Era eu mais o meu marido. Não cobrava nada. Ah, sim. A senhora tinha dores na cabeça. Dores na barriga. Claro. Melhorou? Eu morri, né? Fiquei boazinha. Ai, tô aqui esperando o Antenor. Ai, ela era cheia de doenças, o senhor lembra? Mas morrer que é bom, nada. Minha senhora, desculpe, mas o doutor André ainda é recém-chegado. Eu tenho certeza que o senhor veio direto para cá. Não precisou ficar naquele lugar horrível. O senhor é um homem bom. Não tem erro. Veio direto para o nosso lar. Doutor André, assim que o senhor estiver atendendo, eu venho lhe fazer uma visita. Obrigado, dona Aurélia. Amélia. Amélia. Quando for assim, melhor não dizer nada. Obrigado pelo conselho. Você podia ser ministro. Tá bem. Eu vou lhe contar um pouco da história desse lugar. Mas preste atenção, que eu vou dizer tudo uma vez só. Combinado? Combinado. Esse aqui em frente é o Ministério da Elevação. Nosso lar foi construído no século XVI. Tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Ali temos a união divina,
que trata dos assuntos das esferas superiores, junto com o Palácio da Governadoria. Esses são os prédios do esclarecimento e comunicação, que cuidam de pesquisas e mensagens para os familiares da Terra, entre outros assuntos. Você está no Ministério da Regeneração, que fica ao lado do Pavilhão da Reencarnação. Eu devo confessar, não gosto muito. Por quê? Um dia você vai saber. A praça principal abriga em cada uma das 6 pontas da estrela um ministério. Existem 72 ministros na cidade, André. Assim como os sopros de Deus. Eu vivia um novo paradigma. Via pessoas indo embora para renascer na Terra, mas deixando tristeza para trás. Aos poucos, tudo começava a fazer sentido. Nosso lar era a vida real. E a Terra apenas uma passagem.